infográfico que saiu agora da ANACTO, é um estudo já antigo, mas em uma faixa de rolamento, no espaço de uma faixa de rolamento, se a gente tiver essa faixa destinada só aos carros, a gente tem de 600 a 1.600 pessoas passando por hora nessa faixa. Se a gente tiver uma ciclovia bidirecional, a gente tem a capacidade, né, de 7.500 pessoas por hora nessa ciclovia. Se a gente tiver faixas exclusivas de 4.000 a 8.000 pessoas, se a gente tiver corredores de alta capacidade de 10.000 a 25.000 pessoas. Quer dizer, numa mesma faixa de rolamento, a gente tem uma eficiência de utilização desse espaço que chega a ser até 10 vezes ou mais, 20 vezes maior, se a gente substituir essa faixa de rolamento de automóvel por uma faixa de BRT, um corredor de ônibus de alta capacidade. Eu pego o exemplo do Rio de Janeiro, talvez não seja o exemplo de São Paulo, mas eu acredito que ele representa, talvez, uma enorme quantidade de cidades brasileiras. Se nós pegarmos as pessoas que vão em transporte motorizado hoje, as viagens, individual, coletivo, o transporte coletivo transporta 75%. Quer dizer, para cada 3 viagens feitas em transporte coletivo, apenas uma em transporte individual. Então, nessa discussão, a gente começa, né, ganhando de 3-1. Placa moral, 7-1. Né? Então, essa é uma decisão que nós temos que saber qual é o papel, qual é o entendimento do papel do transporte público na sociedade. Eu acho que quando se fala que a solução para diminuir o congestionamento é o transporte público, acho que isso passa também pelo reforço da infraestrutura para que as viagens a pé sejam realizadas. Tem um dado que aqui em São Paulo, salvo engano, tá, gente? Eu posso estar um pouquinho equivocada na exatidão do dado, mas era que 25% do congestionamento gerado por transporte individual motorizado na cidade de São Paulo era gerado por trajetos de menos, se eu não me engano, de 3 quilômetros. Ou seja, trajetos super curtos que poderiam perfeitamente ser realizados a pé ou de bicicleta. Mas acho que São Paulo só passou a tratar dessa questão do automóvel porque a gente chegou num nível de saturação que, inclusive, quem tinha o privilégio passou a não ter mais. Então, passou a ficar muito menos privilegiado você andar de carro do que você andar de ônibus por causa dos corredores, porque o carro não passou a não andar mais. Então, acho que as medidas de desestímulo são essas que, de alguma forma, a gente conhece: a taxação de combustível, taxação de acesso a regiões da cidade, políticas de estacionamento, que acho que são fundamentais também. De alguma forma, tem que combinar tudo isso num processo de pactuação com a sociedade e de escolhas mesmo. Acho que o foco, o nosso principal, é tirar essa imposição do carro para todo mundo, para imposição social de status. O jovem, aos 18 anos, ele se sente pressionado a tirar a carteira. Isso acho que é comum no Brasil, acho que em muitos países, apesar disso tem caído, né? Que no Brasil nem tanto, mas tem caído. Claro que sempre vai ter pessoas que vão optar, nem na Europa, nem em Amsterdã, sempre todo mundo usando transporte público e bicicleta. O que a gente tem que dar, como foi citado, é a gente incentivar o que for melhor para a cidade. E quem quiser pagar o carro, que pague pelo privilégio, e pague mesmo, que hoje a gente não consegue cobrir os custos de saúde pública e que o carro traz à cidade, por uma poluição. A gente partir do princípio que a solução para a nossa cidade, para a nossa competência financeira, para o nosso espaço, para a nossa indústria, é se basear no transporte público coletivo. Então, a solução começa por poder melhorar isso aí. São decisões, desde decisões de envergadura, decisões de pequena monta. Né? Fazer com que seja mais vantajoso, em termos de tempo, em termos de custo, até em termos de conforto, você usar o transporte público. Você quer ver uma maldade muito grande? Se eu sair de carro do meu trabalho, parar na padaria, comprar um pão, volto para o carro e seguir, é um custo. Né? Mas se eu for de ônibus, eu tenho que pagar um segundo ônibus. Por quê? Qual foi o custo adicional que eu coloquei no sistema? Nenhum. Então, transformar, fazer com que ele seja tão, ou quem sabe até melhor. Agora, não basta somente ter um sistema de transporte público coletivo bom. Ele tem que ser vantajoso em relação a outra opção.